Fala galera, bora começar essa nova temporada aí de animes. Então já deixa um gostei aí embaixo pra apoiar esse vídeo e bora se inscrever no canal pra bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Conto com vocês. E agora, bora lá. Tudo inicia com a história de um herói que, assim como os outros, destrói tudo que causa sofrimento e busca curador daqueles que precisam ser salvos. Porém, todo herói aguarda um fim prematuro, seja através da traição de alguém que ele confiava ou caindo em uma armadilha do inimigo. Certa vez, um desses heróis era tão poderoso que as pessoas evitavam ele por medo, mas ainda assim ele continuou salvando quem precisava, ao custo do seu próprio coração. Quando o mundo foi salvo, à beira da morte, ele orou aos deuses para conceder um desejo na sua próxima reencarnação. Em seguida, um garoto chamado Allen acorda com seu irmão gritando o nome dele, porque o pai dele está chamando. Esse irmão despreza Allen por ser um preguiçoso, que não merece o conforto que tem, e gostaria que seu pai fosse mais rígido com esse comportamento do irmão mais velho, mas acredita que hoje é o dia em que tudo isso vai mudar. Então Allen chega na sala do trono, onde seu pai menciona que o garoto nasceu na família ducal de Westfeld há 15 anos, e mesmo assim nunca saiu do nível 1. E o pior de tudo é que na cerimônia de bênção realizada no outro dia, Allen não recebeu nenhum dom, mesmo que toda criança desse mundo receba um dom dos deuses como presente. Por esse motivo, o pai do Allen enxerga ele como um fracasso que envergonha o nome da família, sendo ele o herdeiro da família Westfeld, então expulsa o filho de casa. Do lado de fora dos portões, Allen comemora por estar livre de um duque tão insuportável, depois de ter reencarnado. Agora ele poderia seguir seu próprio caminho e buscar a paz interior que tanto queria na sua vida passada. Para isso, o garoto vaga para as terras fronteiriças no leste de Westfeld, onde espera uma vida sossegada e longe de problemas, ao contrário da sua encarnação anterior, onde as pessoas tinham medo dele. A caminho do seu destino, ele encontra um bom lugar para descansar antes de seguir sua jornada, porém enxerga ao longe uma cavaleira chamada Beatrice, que enfrenta sozinha alguns cachorros de pedra. Ela despedaçava as feras, mas logo elas se regeneravam, deixando sua companheira Liz em perigo. Beatrice pede para sua amiga fugir, porém Liz não quer ir embora e deixar a cavaleira sozinha com essas feras. Observando a cena, Allen reconhece a primeira princesa do reino de Adoastella, Lice Adoastella, e se pergunta o que uma princesa estaria fazendo num lugar como aquele. Então, somos levados até uma lembrança onde Lice escuta os convidados de uma cerimônia debochando do Allen, o herdeiro da casa ducal de Adoastella, chamando ele de covarde, e que com certeza Craig tá arrasado por ter perdido a esposa e ficar só com esse filho fracassado. Liz esbraveja contra os homens, dizendo que Allen é um garoto muito decente. Diante dessa memória, o garoto pensa que poderia evitar o mal acontecer para aquela garota que tanto defendeu ele. Nesse instante, Beatrice sofre um duro golpe e cai no chão, deixando a princesa indefesa. Então, Allen dispara em grande velocidade na direção do perigo, onde Liz já tinha aceitado a morte, e acha estranho que tudo que vem à mente dela nesse momento é Allen. Por isso, ela chama pelo nome do garoto antes de ser atacada pelos cães, e no mesmo instante, o rapaz tinha salvado a princesa a tempo, perguntando para ela se por acaso alguém chamou pelo nome dele. Liz quer saber como que Allen foi parar ali naquele momento, mas o garoto tá ocupado lidando com as outras feras que ainda são uma ameaça. Portanto, ele investe contra elas e usa seus olhos divinos, identificando os núcleos que são os pontos fracos dos seus inimigos. Focando nisso, Allen invoca a habilidade Fim do Mundo e Desabrochar de 100 Flores para lançar várias espadas para cima dos alvos. Com isso, a ameaça tinha sido derrotada. Porém, Beatrice ainda corria risco de vida. Allen reconhece Beatrice de tempos antigos e promete curar os ferimentos dela. Então usa uma técnica do paradoxo paralelo para apagar completamente as feridas da guerreira, inclusive recuperando a armadura dela. Diante de tanto poder, Lizzie pergunta como o amigo chegou nesse nível, e ele tenta esconder o fato de que herdou de uma vida passada, enquanto Beatrice supõe que é um dom de um nível que a própria igreja desconhece. Como a princesa comprou essa ideia, na hora o rapaz confirma que é isso mesmo, se livrando dessa por enquanto. Em seguida, ele pergunta o motivo da princesa estar num lugar como esse, e ela conta que recebeu uma revelação divina há alguns dias. Não era nenhuma informação precisa, mas o dom da princesa dizia que ela poderia evitar um mau presságio se prestasse atenção nas palavras ditas. Através dessa revelação, as duas foram guiadas até a Vila Clun, na fronteira, porém elas foram atacadas no caminho. Segundo Beatrice, se não fosse Allen, talvez as duas teriam sido mortas. Então a princesa devolve a pergunta e também quer saber o que o Allen tá fazendo ali, mas o garoto prefere conversar numa carruagem logo atrás deles. Lisa comenta que ela tá quebrada, porém Allen reconstrói a carroça usando mais uma magia de luz curativa do paradoxo paralelo. Logo, com Beatrice nas rédeas do cavalo, Allen conta que foi expulso da família Westfeld e que também pretende ir para as fronteiras desse domínio. Ele pergunta se a princesa permite que isso aconteça, já que um servo com as habilidades dele seria de muita utilidade para o treino.
reino. Beatriz comenta que obviamente ele precisaria ser devolvido, pensando nos interesses da coroa. Porém a princesa Alice decide colocar seu amigo à frente do reino, embora isso torne ela inadequada para a realeza. Com a chegada da noite, os três chegam até um vilarejo onde tudo tá vazio e quieto demais, e Allen não sente nem a presença de monstros nos arredores. Beatriz ressalta que a equipe não foi atacada depois que Allen se juntou ao grupo, e o garoto acha que isso se deve ao fato de que talvez os monstros tenham medo de alguma coisa e estão evitando a aldeia. Porém, um pouco mais à frente, eles encontram os aldeões reunidos em frente a uma estrutura de onde uma garota foi expulsa por um homem. Alice reconhece essa garota como a Luz, que foi enviada para ela como um sinal, e seu nome é Akira. Por outro lado, Akira não faz ideia de quem é a garota que tá falando, por isso a princesa se apresenta, porém é ofendida por não ter sido reconhecida, já que mostrou o palácio inteiro pra garota e ainda almoçou com ela. Além quer saber que papo é esse de Luz, então Beatriz explica que isso vem de um dom chamado Valente, tão raro que só é dado para uma pessoa a cada geração, e concede o poder de 1000 guerreiros ao portador. Nessa geração atual, a heroína que porta esse dom mais forte é a Akira Kazaragi, e a revelação que Alice recebeu foi: torne-se um guia pra Luz e elimine a escuridão. Logo, o grupo se reúne para matar a fome, e Akira revela que estava viajando sem destino, até encontrar perto dessa aldeia uma criança que disse que quase foi dada como sacrifício ao dragão que se instalou nas montanhas. Por isso, Akira foi saber dos detalhes com o chefe da aldeia, porém o homem disse para ela não se meter. Diante disso, Allen acha que eles fazem isso para receber proteção do dragão, porque numa vila pequena como essa, ataques de monstros são questão de vida ou morte, e isso explicaria a ausência normal de monstros nessa região. Akira concorda com a suposição do garoto, e logo conta que mandou a garota que foi oferecida a se esconder numa caverna perto dali, até tudo se resolver. De toda forma, como já encheu o bucho e não tem nada de interessante nesse lugar, Akira resolve matar o dragão de uma vez, e convoca aqueles que quiserem acompanhar ela. Allen considera a possibilidade dos moradores não desejarem se livrar do dragão, e que matar ele poderia causar um conflito, mas Akira prometeu ajudar a criança, e é isso que ela vai fazer. Após a partida da heroína, Alice e Beatriz decidem se juntar a ela, e por fim Allen faz o mesmo, porque não quer desfrutar de paz e tranquilidade na fronteira enquanto suas amigas estão em perigo. Logo em frente à montanha onde o dragão vive, Akira reúne o grupo para criar uma estratégia. Ela vai até o pico pela estrada principal, enquanto o resto vai dar a volta por trás para cercar a criatura. Allen questiona se não seria melhor ele ir na frente, ao invés de Akira, porém a heroína recusa o pedido, porque sente que aquele garoto é o tipo que resolve tudo sozinho. Allen minimiza e diz que tá sendo superestimado, mas Akira insiste que o rapaz não é uma pessoa qualquer, o que deixa todos olhando para ele como um ponto de interrogação. Por fim, Akira revela que pretende trocar uns socos com o garoto, mas só depois de derrotar o dragão. Então parte na frente, seguindo sua estratégia e apressa o resto do povo, ou então vai arrebentar a fera sozinha. Com todos cientes de seus papéis, o trio escala as costas da montanha, e Allen tá preocupado com a princesa, mas ela garante que sabe uma coisa ou outra de autodefesa. Já Beatriz acha curioso os Westfelds, que se orgulham do poderio militar, não terem descoberto um dragão nas suas fronteiras. Por sua vez, Allen acredita que sua antiga família e esse dragão tenham algum tipo de ligação, e por isso não houve nenhum tipo de conflito entre eles. E ele vai além, comentando que talvez a Vila Clum tenha sido construída justamente com o propósito de oferecer sacrifícios. Com isso, Beatriz concorda que manter um acordo com o dragão manteria a fronteira segura, mas Allen crê que isso é só uma consequência dessa relação, e que o real propósito disso tudo é bem pior que isso. Nessa hora, o dragão percebe a presença de Akira e ataca a heroína, que revida invocando o soberano do relâmpago. Ela acredita que isso vai dar conta do recado, porém o dragão sai ileso e debocha da humana, questionando se isso é alguma brincadeira. Como resposta pela arrogância da criatura, Akira decide não pegar leve nesse embate, mas o dragão ressalta que pessoas inocentes podem ser vítimas desse fogo cruzado, enquanto vira a cabeça para a pequena garota que foi oferecida como sacrifício. Akira pergunta como é possível o dragão ter achado essa criança, e ele responde que deixou ela fugir de propósito, afinal, sua intenção nunca foi devorar os humanos, mas sim ter o prazer de ver o desespero estampados em suas caras, porque a vida de um dragão é longa demais para não matar o tempo com atividades tão interessantes. Portanto, ele soltou a oferenda só para ver o que ia acontecer depois. Então, perante essa insolência, Akira se enche de ódio e ataca o dragão com o golpe final do relâmpago azul celeste da destruição. Convicta que derrubou o inimigo, ela se vira até ver o monstro intacto, e ironizando ainda mais a fraqueza da heroína. Logo ele golpeia com força a garota e afirma ser ridículo alguém tão inútil se chamar de herói. Imobilizada, Akira percebe que existe um abismo de poder entre os dois, enquanto o dragão enche sua boca de fogo. Porém, quando ele ia despejar o golpe final, Allen surge e arranca uma das asas dele. Allen se coloca na frente da Akira para proteger ela e provoca o dragão, mencionando a prepotência que ele mostrou até agora. Então a fera avança com raiva para cima dos humanos. Allen pede para Alice cuidar da heroína e para Beatriz pegar a criança, e logo invoca uma habilidade do fim do mundo chamada Espada do Demônio
demônio assassino, causando enorme dano no inimigo. A criatura pergunta como pode ser ferida por um mero humano, com uma lâmina cega, já que é o Rei Dragão Vermelho, o ser vivo mais próximo de um deus. Allen reconhece que esse monstro tá em um patamar absurdo, mas observando a luta entre ele e Akira, acredita que pode vencer com sua técnica do fim do mundo. Porém, o dragão joga sujo e usa o resto do grupo indefeso como escudo. No entanto, Lee se motiva Allen a fazer o que deve ser feito, e nesse instante ele lembra que perdeu a capacidade de encarar as pessoas desde que começou a ser chamado de fracassado, mas viu que Lee desperta uma estranha coragem dentro dele. Por isso, ele investe contra o dragão, que decide acabar com todos de uma vez. Porém, o misterioso guerreiro utiliza a luz, habilidade suprema do fim do mundo, e ao penetrar a couraça da criatura, o brilho intenso da arma faz a escuridão do céu se dissipar junto do Rei Dragão Vermelho, e as escamas dele caíam do céu como numa chuva de pétalas. Logo depois, Akira desperta e abraça a criança que prometeu salvar, enquanto Allen reflete que salvar uma princesa e ajudar um herói a matar um dragão não era o tipo de vida sossegada que ele queria. Mas quando Ulysses estende a mão pro garoto, ele percebe que um pequeno desvio no caminho não faz mal. No dia seguinte, Allen acorda no susto e pede desculpas por ter apagado por muito tempo, mas Ulysses tranquiliza o garoto. Afinal, a luta contra o Rei Dragão Vermelho com certeza foi muito exaustiva. Então Allen pergunta onde estão as outras, e a princesa aponta pro meio do campo, onde Akira e Beatrice se enfrentam num duelo de treinamento. Em seguida, Alice aproveita para se justificar sobre a sua capacidade em curar as pessoas que demonstrou mais cedo. Porém, Allen comenta que ouviu histórias sobre uma santa milagreira que cura qualquer doença ou ferimento na porta de lares em necessidade, e se diz surpreso por ser a princesa. De toda forma, para ele, mesmo sendo uma princesa ou santa milagreira, Alice continua sendo apenas ela. Dito isso, um clima de afeto cresce entre os dois, porém Akira grita pro Allen treinar com elas e estraga o momento a sós. Algum tempo depois, os aventureiros se despedem da Akira e da pequena menina resgatada. Eles convidaram a heroína para acompanhar a jornada, porém ela não se dá muito bem com carruagens, por isso sempre prefere caminhar. Alice pergunta se Akira tem certeza que vai ficar com a criança, e ela responde que as duas já se apegaram, e afinal de contas, a família dela não existe mais, e devolver ela para a mesma vila não é uma boa ideia. Diante disso, a pequena se alegra com essa oportunidade de seguir sua vida, enquanto Akira pede desculpas ao Allen pela espada quebrada, porque ela que deveria ter matado aquele dragão, ao invés de deixar tudo nas mãos do garoto. Por isso, Akira se sente uma negação e pretende entregar a espada sagrada para alguém que seja digno dela, que nesse caso é o Allen. Humildemente, Allen responde que só foi capaz de vencer com a ajuda da Akira, e que pra garotinha do lado dela, a Akira é o único herói que importa por ali. Sendo assim, as duas se despedem e seguem seu rumo sem o resto da equipe. No fim da tarde, no palácio da família Westfeld, o pai do Allen informa a um homem misterioso de terno que o Rei Dragão Vermelho foi derrotado, ao tentar atrair a heroína para uma emboscada. O homem de terno supõe que ela tenha tido a ajuda da santa, então o Duque percebe que o buraco é mais embaixo. O irmão mais novo do Allen esbraveja pela morte do dragão, lamentando que os cães de barro não foram capazes de acabar com a princesa, por isso promete enviar uma alcateia inteira da próxima vez para não correr o risco de fracassar de novo. Porém, o Duque lembra que a morte do dragão causou uma limitação de material, portanto eles não podem desperdiçar formas de vida mágica. O garoto acha que essa economia vai fazer a princesa escapar, mas o Duque garante que enquanto os alvos estiverem dentro das terras de Westfeld, chances de pegar ela não vão faltar. Porém, mais importante que isso, o Duque quer saber se aquele alvo foi achado, e o sujeito desconhecido responde que não é preciso ter pressa, porque em breve ele vai entregar a cabeça pro nobre. Com a partida do Homem de Terno, o Duque se alegra com a oportunidade de sepultar essas marionetes irritantes dos deuses e vingar a família Westfeld. Enquanto isso, na carruagem, Allen pergunta sobre uma amiga de Alice, que é ferreira, e ela explica que essa ferreira mora numa cidade não muito longe dali, chamada de Granholm. Alice adoraria pedir para sua amiga fabricar uma nova espada pro Allen. Ele, por sua vez, fica surpreso de ter cidades na fronteira, enquanto Beatrice afirma que essa amiga delas é uma boa profissional, apesar de não existirem muitas elfas ferreiras. Em seguida, Alice pede desculpas ao Allen por sua revelação ter colocado ele nessa situação toda, e pretende dar a espada como recompensa. Allen aceita o presente, mas pergunta se a princesa não deveria voltar para a capital, então ela explica que já avisou seu pai, além de estar com Beatrice. Ao anoitecer, o grupo prepara um acompanhamento para dormir e Beatrice se oferece para acender uma fogueira, porém Allen usa seu poder para criar fogo para todos, deixando a guerreira de queixo caído. Liz tá morrendo de sono e acaba caindo no colo do amigo, e Beatrice provoca dizendo que eles estão noivos, então não tem nenhum problema nisso, mas Liz faz questão
questão de lembrar que eles não são mais noivos e que não quer dormir no colo do garoto. Apesar do discurso, ela acaba dormindo no ombro do Allen, que percebe que esse é o primeiro momento de tranquilidade desde que chegou nesse mundo. E lembra que também era uma noite de lua linda da primeira vez que encontrou Lizzie. Naquele dia, ela encontrou Allen numa varanda e se apresentou para ele, puxando assunto sobre a beleza da noite. Além disso, ela revela que conta com o garoto dali pra frente. Afinal de contas, eles estão noivos, e Allen fica confuso com essa novidade. Na manhã seguinte, eles chegam em Granholm, um lugar tão animado que nem parecia ser fronteiriço. Segundo Allen, Beatrice explica que viajantes e errantes passam muito por esse tipo de cidade exatamente por estar na fronteira. Logo todos chegam na casa da ferreira, porém parece que a elfa não tá em casa. Allen vê que a porta tá destrancada, então as garotas entram e gritam pelo nome da sua amiga Noelle, enquanto Allen admira a perfeição da manufatura daquelas armas lá dentro. Nesse instante, Lizzie dá um grito ao ver Noelle desacordada no chão, mas Beatrice avisa que é só o sono pesado de sempre da elfa. Com isso, a santa cura a amiga, e a guarda-costas conta que a Noelle não come, não bebe e nem dorme quando começa a fazer uma arma, e por isso apaga por exaustão. A princesa já pediu para ela pegar mais leve com o trabalho, porém ela nunca escutou. Nessa hora, a ferreira acorda e vê suas amigas que não via há tanto tempo, mas quer saber quem é esse cara ali do lado. Então ele é apresentado como Allen, um dos guardas da Alice, que pede pra elfa construir uma espada pra ele. Entretanto, Noelle tem pedidos demais na fila, por isso não tem tempo pra isso. Alice fica frustrada e Beatrice entende o lado da ferreira, que resmunga que esse homem já possui uma espada. Allen mostra que a arma tá quebrada e a elfa sente vergonha de alguém tão desengonçado querer empunhar uma arma fabricada por ela. Porém, ao pegar a espada, ela nota que ela foi usada até o limite pra quebrar desse jeito, e isso intriga a ferreira ao ponto dela mudar de ideia e aceitar fabricar outra lâmina pro guerreiro. Ela pergunta se Allen quer uma espada que supere a espada sagrada, simplesmente a arma mais poderosa que ela poderia produzir. Afinal, somente poucas pessoas são capazes de empunhar um equipamento desse nível, e Noelle acredita que Allen é uma dessas pessoas. Dito isso, o garoto não tem motivos para recusar, portanto a ferreira já se prepara para começar os trabalhos ao empurrar todas as visitas para fora. Sozinha dentro de casa, a elfa se lembra da Vanessa, uma ferreira que ela admirava muito na sua infância, e logo promete produzir uma arma que vai superar a espada sagrada. Enquanto ia embora, Alice espera que Noelle não exagere demais no trabalho, e Allen sugere que o grupo procure uma pousada para ficar enquanto esperam a espada ficar pronta. Ali perto, uma mulher se revela e pretende relatar o que tá vendo. Logo ela conta para um homem de terno que a santa foi vista junto da guarda-costas e outro guerreiro, e o homem fica surpreso porque achava que a princesa só estaria acompanhada da Beatrice, então planeja investigar o caso. Enquanto isso, numa pousada próxima, Allen pergunta o que eles vão fazer durante esses dias, e Beatrice recomenda que ele faça o que sempre quis, ficar de boa e sem se preocupar. Porém, Alice dá a ideia dele procurar a guilda dos aventureiros para vender os itens que o dragão dropou, e Allen acha essa uma boa ideia para pagar as despesas do hotel. Com isso decidido, as garotas decidem dar uma volta pela cidade na ausência do Allen. Com a saída do garoto, Beatrice questiona se as duas sozinhas realmente vão dar conta desse assunto, porém Alice prefere não envolver o Allen nisso. Pouco tempo depois, o guerreiro encontra a guilda e mostra as escamas de dragão que loteou, e a recepcionista fica impressionada por ter um item tão raro desses em cima do balcão. Sem saber o que fazer, ela pega algumas e corre para falar com o gerente, deixando Allen para trás de mãos vazias. Nessa hora, o homem de terno aproveita o momento para abordar Allen e pedir os detalhes sobre essas escamas de dragão que o garoto carrega. Vendo sua falta de educação, o homem tira o chapéu e se apresenta devidamente como Horace, além da sua amiga Milena, uma amazona rara de se encontrar por essas terras. Horace explica que não se cansa de ouvir as histórias dos aventureiros, por isso quer saber se Allen conseguiu essas escamas de dragão sozinho. Por sua vez, o garoto comenta que teve a ajuda da heroína, e Horace cresce o olho com essa conversa. Porém, a atendente retorna nesse momento, afirmando ter avaliado o valor das escamas. Allen olha de volta para o homem misterioso, porém ele tinha sumido junto da sua companheira. Do lado de fora, Horace comenta com Milene que não imaginava que um homem que acompanha a princesa é só um inútil sem dom, mas a amazona sente alguma coisa naquele jovem que incomoda muito ela, apesar do Horace achar que ele não é um problema. Dias depois, o trio retorna até a ferreira Noelle, na esperança da espada estar pronta, porém mais uma vez ela estava apagada no chão. Depois de ser curada, Noelle aponta para a arma mais poderosa que poderia fabricar, e ao empunhar a lâmina, Allen tem certeza que é uma ótima espada. Noelle quer testar a arma de uma vez, mas Alice avisa que não vai ficar curando a elfa o tempo inteiro. Ainda assim, a ferreira escolhe acompanhar o garoto, porque só observando a espada ela vai saber se precisa fazer alguns ajustes. Allen nota o perfeccionismo da garota e pergunta por que ela decidiu ser ferreira. Ela questiona se é estranho uma elfa com essa profissão, e Allen acredita que sim, por causa das características do dom dessa raça, e por isso anões geralmente são mais aptos a isso. Então Noelle revela que foi criada por uma anã, e que não sabe onde nasceu e nem quem são seus pais, mas só se lembra de estar num lugar desconhecido.
medo, vagando sem rumo, até ser resgatada pela Vanessa. Vanessa era persistente, desajeitada e teimosa. Ela nunca quis ensinar Noelle a fazer uma espada, porém ainda assim foi uma mestra importante para Elfa. Mas ao invés de terminar a história, Noelle diz que não importa e sai dali correndo para não se expor de forma tão pessoal. Então Horácio aproveita a deixa para aparecer mais uma vez, comentando que adoraria ouvir mais histórias assim que eles retornarem para a cidade. Além nota que existe alguma coisa estranha nesse homem e nessa Amazona, mas antes de evoluir a conversa, Noelle apressa o garoto para seguir com o teste da espada. A Elfa observa Horácio e pensa ser alguém que ela conhece, mas logo desiste da ideia. Ao se afastar, o homem de terno comenta com Milene que provavelmente aquele garoto não andou bisbilhotando sobre eles, então pede para Amazona ficar de olho no alien para que ele não descubra o segredo. Voltando ao guerreiro, ele testa a espada sagrada e depois de derrotar algumas criaturas com ela, ele fica satisfeito com a lâmina. Então Noelle pede a arma emprestada e revela seu dom, uma habilidade de enxergar condições invisíveis aos olhos normais nesse tipo de arma. Então, analisando o ângulo, a velocidade e a posição impecável com que Allen empunha a espada, ela tem certeza que sua visão sobre ele estava correta, como sendo o usuário ideal da espada sagrada. Ainda assim, ela acha interessante ver como o garoto se sai contra o monstro mais forte, portanto chama ele para seguir o caminho mais adiante. Se enfiando cada vez mais nas profundezas da floresta, eles chegam até um lugar onde Noelle jura que sempre teve muitos monstros, mas como tá vazio, ela supõe que eles estejam com medo da presença do alien. Porém, o garoto tem certeza que não é medo dele, mas sim de outra coisa ali perto. Então, ele dispara uma magia que dissipa a névoa, revelando um enorme lobo que deixa Noelle apavorada, lembrando que foi essa criatura que engoliu a Vanessa. Diante disso, ela gagueja de medo até pedir pro alien usar a espada sagrada e acabar com a fera selvagem.